É um dia que deveria ser de amor e acabou se tornando um desgosto, de uma forma muito perturbadora. Uma mãe de 31 anos e secretária escolar foi supostamente flagrada tendo relações sexuais com um estudante de 18 anos. E o marido enfurecido dela, que supostamente flagrou a situação, teria ficado potencialmente violento. Investigadores de uma cidade pequena chegaram ao local pensando que era só um caso de agressão. Havia mais nessa história, pois descobriram que um suposto caso extraconjugal complicado estava por trás da fúria. E isso é só a ponta do iceberg de uma história ainda mais profunda e sombria. Estamos acompanhando o caso apresentado pela Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. O Dia dos Namorados é uma data para celebrar o romance e mostrar às pessoas amadas o quanto são especiais. Mas em Union City, Indiana, supostamente não foi assim em uma determinada casa. Acompanhamos o desenrolar da situação nesta pequena cidade do meio-oeste. É chocante, é revoltante e não é nada menos do que de partir o coração para tantas pessoas envolvidas. E ainda há muito mais para aprender sobre esse caso à medida que ele se desenrola, mas o que sabemos até agora é que uma secretária escolar está presa. Há uma investigação de agressão em andamento e 2 alunos da escola são supostas vítimas nessa história. Então vamos lá, vamos voltar ao Dia dos Namorados, 14 de fevereiro. Nesse momento, o Departamento de Polícia de Union City foi informado sobre uma suposta agressão. A vítima, Alicia Hughes, de 31 anos. E o marido dela também estavam envolvidos, e os dois têm 3 meninos pequenos juntos. Essa é uma ligação muito triste de receber no Dia dos Namorados, mas foi só o começo. Os policiais na cena descobriram que, na noite anterior, o marido de Hughes flagrou ela supostamente tendo relações sexuais com um jovem de 18 anos, e a polícia diz que o marido ficou revoltado e a situação ficou física. Ele confrontou os dois. Agora, você tem que imaginar como o marido de Hughes deve ter se sentido naquele momento. Quero dizer, ele acabou de entrar e supostamente flagrou sua parceira, a mãe de seus filhos, sendo íntima com outra pessoa dentro da própria casa e ainda por cima uma pessoa muito jovem. Tudo isso poucas horas antes do Dia dos Namorados. Mas o que tornou essa situação ainda mais perturbadora é o fato de Hughes ser secretária escolar na Randolph Eastern School Corporation, no condado de Randolph, Indiana, e fica muito perto de onde eles moram. O jovem de 18 anos com quem ela foi supostamente flagrada era aluno do ensino médio do distrito após Hughes e o estudante serem pegos em flagrante. A polícia de Union City diz que houve uma suposta altercação entre Alicia Hughes e seu marido, e Hughes teria sido agredida. No momento da gravação, o Departamento de Polícia de Union City informa que o gabinete do xerife de Randolph investiga um caso de agressão, sem acusações apresentadas. Uma chamada de violência doméstica dessa natureza é muito séria, é algo imperdoável. E, infelizmente, vemos muitas situações envolvendo violência doméstica em que a infidelidade realmente traz o pior das pessoas. Há casos extremos em que essa raiva pode ser fatal, como em investigações de assassinato, mas felizmente não é o caso aqui. A polícia de Union City afirma que o departamento do xerife do condado de Randolph conduz a investigação de agressão. Até agora, o marido de Hughes não foi acusado, mas o caso ainda não terminou. A situação piora conforme descobrimos mais, pois obtivemos a declaração de causa provável para Alicia Hughes. Segundo o documento, uma investigação complementar foi solicitada ainda no Dia dos Namorados, sobre denúncia de sedução de menor, que pela lei de Indiana ocorre quando um adulto, em posição de autoridade, tem contato sexual com um menor, diz a declaração. Uma entrevista foi então realizada no Departamento de Polícia de Union City com uma vítima do sexo masculino de 17 anos. E é assim que a polícia descreveu essa entrevista no documento judicial. Citação da vítima menor, JV1. Ele afirmou que é aluno do último ano na Union City Junior Senior High School. Ele informou, em setembro de 2025, ele ligou para Eric Walsh, a escola, para se reportar como ausente. A secretária de presença da Union City Junior Senior High School, Alicia Hughes,
é quem. JV1 afirmou que falou com ela naquele dia. JV1 afirmou que, pouco depois de se reportar como ausente para Hughes, recebeu uma mensagem de texto de um número desconhecido, acusando-o de não estar realmente doente. JV1 descobriu que esse era o número de celular pessoal de Hughes. O depoimento continua entrando em mais detalhes sobre o suposto relacionamento de Hughes com esse estudante de 17 anos, abre aspas. JV1 afirmou que a comunicação entre ele e Hughes era apenas uma conversa normal. Os dois se encontraram no Parque Harter, de Union City, e apenas tiveram conversas normais. JV1 afirmou que a conversa mudou para um teor sexual. No final de setembro ou início de outubro, JV1 afirmou que se encontrou com Hughes na loja Dollar General, de Union City. JV1 disse que Hughes, vestindo um vestido, entrou no carro e sentou-se sobre ele no banco do motorista. JV1 desabotoou a calça e os dois tiveram relações sexuais pela primeira vez. O ATV1 afirmou que ele e Hughes tiveram relações sexuais mais 4 vezes. Uma vez na residência de Hughes, uma vez no carro de JV1, na rua em frente à residência de Hughes e 2 vezes no Harter Park, perto do campo de futebol. JV1 declarou que encerrou o relacionamento sexual na primeira semana de novembro. Todos os encontros ocorreram em Union City, Indiana. Há muita coisa para assimilar quando você lê isso. E é extremamente perturbador, especialmente quando você pensa na diferença de idade, 31 para 17, e na dinâmica envolvida. Essa é uma pessoa que trabalha em uma escola pública, e estamos falando de um aluno dessa escola como a vítima, nesse caso agora. A situação teria começado quando Hughes foi flagrada pelo marido, aparentemente tendo relações com um aluno de 18 anos. Isso é perturbador. Esse aluno era legalmente um adulto. Então, como isso influencia no desenrolar desse caso? Mas esse é um caso completamente diferente. Investigadores descobriram que o jovem de 18 anos não é o primeiro aluno com quem Hughes se envolveu sexualmente. O outro estudante do ensino médio envolvido com a mulher de 31 anos é ainda mais novo, tem 17 e eles teriam tido relações pelo menos 5 vezes. E vamos entrar em todos esses detalhes daqui a pouco, mas quero continuar com esse depoimento porque ele aborda a conversa que o policial teve posteriormente com Hughes. Citação: Hughes compareceu ao departamento de polícia de Union City para uma entrevista. Este declarante leu seus direitos, Miranda, e ela aceitou falar sem advogado. Conversamos sobre um incidente da noite anterior. O declarante perguntou a Hughes sobre JV1. Foi nesse momento que Hughes pediu um advogado. Agora, quero que você tenha em mente que, em Indiana, a idade oficial de consentimento é, na verdade, 16 anos, mas a conduta sexual entre adultos e alunos menores de idade, sob sua autoridade, ainda é considerada uma infração criminal, e uma secretária escolar se enquadra nessa categoria de ter autoridade sobre os alunos. E por causa disso, Hughes foi presa e, naquela tarde, ela foi acusada de 5 crimes de sedução de menores. Ela está presa na cadeia do condado de Randolph, Indiana, com fiança de $5.000 em dinheiro. O superintendente da corporação escolar Randolph Eastern divulgou um comunicado no dia seguinte à prisão de Hughes, e este é o comunicado. A corporação escolar Randolph Eastern está ciente da prisão de um funcionário do distrito após uma investigação policial sobre alegações de conduta inadequada com um aluno. O funcionário foi afastado de todas as funções com alunos até o desfecho do processo legal. A segurança e o bem-estar dos alunos continuam sendo nossa maior prioridade. A HESC leva todas as alegações envolvendo alunos extremamente a sério. Após tomar conhecimento das preocupações, a corporação cooperou plenamente com as autoridades e seguirá colaborando durante a investigação. Agradecemos o profissionalismo e dedicação das autoridades locais neste assunto, por se tratar de uma investigação criminal em andamento. Para preservar a privacidade dos alunos e a integridade do processo, a HESC não comentará mais detalhes agora. Continuaremos a seguir todos os procedimentos legais e pessoais exigidos pela lei estadual e pela política do Conselho. Sabemos que situações assim preocupam profundamente nossas famílias, funcionários e a comunidade. Por favor,
Saibam que compartilhamos dessas preocupações e estamos tratando desse assunto com a máxima seriedade, cuidado e urgência. Nossa prioridade é apoiar os alunos e manter um ambiente de aprendizagem seguro, respeitoso e acolhedor. Veja o que sabemos. No âmbito jurídico, a primeira audiência de Hughes foi adiada para sexta-feira, 20 de fevereiro, poucos dias após esta gravação. Na audiência, o juiz deve discutir as acusações, definir a fiança e informar Hughes sobre seus direitos, incluindo o de ter um advogado. Uma petição para a ordem de restrição foi apresentada em 17 de fevereiro, mas não está claro a quem se refere. Como dito antes, Hughes foi detida por 5 acusações de sedução de menores. Em Indiana, um adulto em posição de autoridade que tenha relações sexuais com um jovem de 17 anos é considerado culpado de crime de nível 5. Para cada acusação, ela pode pegar de 1 a 6 anos de prisão, com uma multa de até $10.000. O Estatuto, separado de registro de criminosos sexuais de Indiana, também exige o registro para condenações qualificadas, incluindo sedução de menores, o que pode impactar a vida cotidiana de Hughes por muito tempo. Agora está conosco a advogada de julgamento Krista Jaime. Você costuma representar jovens vítimas de abuso sexual e observa este caso, e é simplesmente, sabe, uma cena feia. Teria ocorrido em casa, ao ser descoberto pelo marido. Fica muito sombrio ao pensar que, supostamente, 5 vezes a secretária da escola teve relações com um menor. Quando se trata, sabe, da parte em que o marido supostamente entra e descobre essa cena horrível envolvendo sua esposa e o que ela supostamente está fazendo com esse jovem de 18 anos, como isso pode influenciar? Porque esse jovem de 18 anos, ele é considerado um adulto legalmente, no entanto. Ele é estudante da escola e todas as acusações envolvem o jovem de 17 anos, sobre quem falaremos em breve. Mas como esse momento poderia influenciar nisso? Bem, eu acho que é um caso separado, temos que olhar para isso como um incidente diferente, e é diferente. E além de qualquer, sabe, responsabilidade que ela tenha pelo que fez, e o marido dela tem que responder pelos próprios atos, né? Seja por ter agredido ela, ou esse rapaz de 18 anos, ou ambos. E isso pode ser um fator atenuante considerado na sentença ou na própria acusação feita. Isso não perdoa a ofensa, mas ajuda a explicar essa paixão repentina. Quando você vê seu cônjuge com alguém conhecido em situação íntima sem saber o que ocorre. Você está separando a criança dela ou ela da criança, seja o que for, entende? Ele reage no calor do momento. Acho que você deve separar isso da situação. Mas eu acho que o que aconteceu foi que isso fez a polícia investigar ela um pouco mais e iniciou essa investigação sobre ela e o contato dela com outros alunos. Ele tinha 18 anos, mas acredito que era aluno da escola onde ela trabalhava. Então, é esse contato que ela teve com um aluno que é completamente inapropriado, independentemente da idade desse aluno, se ele tem 18 anos ou não. Eu tinha 18 anos ao me formar no ensino médio, mas isso não torna isso certo, entende? Então, isso faz com que não seja crime, mas ainda assim existe responsabilidade civil para eles também. Porque é isso, tipo, quando você olha, sabe, 17, 18 anos existe uma linha ali. A lei considera as pessoas adultas, mas ainda assim são muito jovens envolvidas nisso. Mesmo que legalmente você não os veja mais como um garoto, legalmente seja visto como um adulto, o que chama sua atenção. Quando você olha, são 5. O jovem de 17 anos diz que lá, sabe, ela o agrediu sexualmente 5 vezes. E você sabe, foi em vários lugares, seja em um parque, seja, acho, no estacionamento do Dollar General. Tipo, o que mais chama sua atenção além disso? Claro, ultrapassando um limite que nunca devia ser cruzado, mas é o jeito como ela fez isso. Eu acho que parte disso, se eu estou entendendo corretamente, foi realmente em um campo de futebol. Possivelmente, você sabe, em propriedade da escola. E esse contato começou na propriedade da escola. Por esse garoto, sabe? Dizendo que estava doente para não ir à escola. E então ela mandou uma mensagem de volta dizendo: Ei, você não está doente. E então começou essa conversa que é o início do aliciamento, e tudo isso está acontecendo na propriedade da escola. E esse contato inicial e eu presumo que há mais contatos que não são de natureza sexual que estão ocorrendo na propriedade da escola.
e que outras pessoas deveriam ter visto e potencialmente denunciado como comunicadores obrigatórios. Há muita coisa sobre o contato dela com ele, pois isso não aconteceu de repente, mas sim ao longo de meses. Então, você não vai de mandar uma mensagem para uma criança uma vez para dormir com ela no estacionamento do Dollar General. You know, ah, o período de tempo em que isso está acontecendo. E ainda há muito neste caso que não sabemos. E não sabemos de nada além daquela mensagem dizendo que esse aluno, na verdade, não estava doente. Como o rastro digital, que vemos em alguns desses casos, seja por mensagens de texto inadequadas, já vimos professores enviarem vídeos para alunos. Neste caso, ainda não ouvimos falar disso, mas você tem ela. A história diz que veio de um número desconhecido. Então, presume-se que ela obteve o número do aluno no banco de dados da escola. E digamos que nenhuma das atividades aconteceu na propriedade da escola, mas, quero dizer, o distrito escolar agora pode ser responsabilizado. Eu sei que você trabalha com casos assim. Só esse ato dela acessar um computador da escola. Se for esse o caso, ela pega o número pessoal do aluno e depois tem uma conversa que não deveria ter com esse aluno. Ele não sabia o número dela, então ela conseguiu de outro lugar. O que isso implica para a responsabilidade do distrito escolar? Então, isso me desperta como uma advogada curiosa. Se for só essa coisa que ela fez na propriedade da escola, entrar no registro do aluno, pegar o número de telefone e mandar mensagem para ele, se for só isso, provavelmente não é suficiente para responsabilizar a escola. A escola precisava estar ciente de algo ou deveria ter estado ciente de algo que estava acontecendo. Onde eu fico curiosa e quero saber mais informações é: você sabe disso? Como eu disse antes, Cris, isso não aconteceu de uma hora para outra, isso levou meses e houve contato de um lado para o outro, então é sobre o que estava acontecendo no ambiente escolar que outras pessoas deveriam ter percebido. Outras pessoas da recepção, o diretor ou vice-diretor ou outros funcionários, não deveriam ter percebido, já que ela talvez fosse secretária? E eu vou te dizer como mãe, não existe situação no mundo em que um professor, um treinador ou qualquer pessoa deva ter o número de telefone do seu filho. E jamais deveriam estar mandando mensagens para eles. Eles não devem entrar em contato com eles por celular ou redes sociais. Eles devem entrar em contato com você, como mãe. E isso já é alarmante por si só o fato de isso estar acontecendo, de um funcionário da escola estar mandando mensagens para uma criança. Você quer saber qual foi o contato e o que outros deveriam ter visto. Mas se foi só esse caso, como falei, provavelmente não há responsabilidade da escola. E em muitos desses casos, infelizmente, nós já cobrimos vários deles. Sempre tem aquele momento em que a relação entre aluno e professor ultrapassa o limite e vira algo mais. Em alguns casos, vemos professores usando o Snapchat ou Instagram para se comunicar com alunos. E isso certamente ultrapassa um limite nas redes sociais. Ou até mesmo ter o número de celular pessoal no lado criminal da questão. Até aqui, que tipo de evidência você precisa? Porque você tem o jovem de 17 anos, que eu presumo que teria que testemunhar se isso for a julgamento. Mas que outras evidências eles podem ter que poderiam provar que esse jovem de 17 anos está realmente dizendo a verdade sobre o que aconteceu aqui? Nenhum promotor fará acusação só com a palavra do jovem de 17 anos. Eles precisarão de evidências que corroborem, e isso pode ser obtido de diferentes maneiras. E às vezes já aconteceu de meus clientes serem orientados a fazer ligações ou enviar mensagens de texto para o agressor, para quem os abusou, para tentar induzi-los a fornecer informações que a polícia possa usar para corroborar o que eles estão dizendo. Eles também vão analisar se existe um rastro digital aqui. E existe. Eles vão ter os dados baixados, tanto do telefone da criança quanto do telefone do professor. E eles vão conseguir ver toda aquela troca de mensagens que existiu e vai haver essa comunicação de ida e volta. Eu te garanto, provavelmente não tem só mensagens de texto, provavelmente também tem fotos e vídeos. Eu apostaria quase com certeza que pelo menos tem dela indo até ele, se não o contrário também. E se for o contrário, você ainda enfrenta acusações extras por materiais CSM, possivelmente relacionados à troca de conteúdo de abuso sexual infantil. Então, você vai ter, com base apenas no que está neste depoimento, algumas evidências que corroboram que isso realmente aconteceu. Provavelmente imagens das câmeras do estacionamento da Dollar General que ficam espalhadas para flagrar furtos.
Eles terão informações que vão corroborar tudo isso. E eu acho também, sabe, que ainda estaríamos longe de um julgamento, mas acredito que essa jovem de 17 anos seria a principal testemunha, apenas relatando sua experiência. Ela pode, mesmo sem enfrentar acusações, eu penso no marido dela, sabe, que poderia dizer que ela fez isso com outra pessoa, e eu, no tribunal da opinião pública, você lê as acusações e depois ouve que ela foi pega com outra pessoa. Mesmo que o estudante fosse maior de idade, essas informações poderiam ser incluídas no caso. Mencionar que essas são atividades dela fora da escola pode aumentar a credibilidade da jovem de 17 anos, mesmo sem ela enfrentar acusações no caso do jovem de 18 anos. Claro, é chamado de Me Too Evidence. Você tem que ter cuidado como promotor ao usar o Me Too Evidence. Vimos o caso do Harvey Weinstein ser anulado por causa do uso desse tipo de evidência. O caso do Bill Cosby também é um exemplo. Por isso é preciso ter cuidado com o Me Too. A evidência não pode ser excessiva, senão o júri vai achar que está sendo usada como prova de mau caráter, sabe? Como evidência de má índole. Se ela fez isso antes, ela deve ter feito agora, certo? Você não pode usar dessa forma. Isso é feito para mostrar um tipo de modus operandi, que esse é o tipo de. É isso que ela faz. Ela é a predadora. Ela age dessa forma e faz essas coisas. Esse é o padrão dela. Qual é a defesa em alguns desses casos que você gosta? Qual é uma defesa eficaz para alguém como Alicia Hughes? Onde? Vamos dizer que há mais nessa história, mesmo sem saber, mas parece ser algo realmente importante. Uma testemunha de 17 anos é credível. Vamos aguardar o desenrolar e surgimento de novas provas, mas, nesses casos, é sempre a palavra dele contra a dela, ela disse. O que tem sido, sabe? Qual é uma defesa eficaz em um caso como esse? Sim, então, sabe, muito disso tem a ver com a idade também. Então, uma jovem de 17 anos é diferente de alguém com menos de 15 na maioria dos estados. Não sei se isso vale para Indiana, nem conheço a lei de lá. E se for, sabe, se for uma acusação diferente, então pode haver acordos que possam reduzir a acusação. Ela ainda deve se registrar como agressora sexual e cumprir certas exigências, mas pode receber pena reduzida, liberdade condicional ou até nenhuma prisão. Pois agora é só uma questão de negociação. Eu não acho que na sentença, quando você analisa se isso for a julgamento, sabe, um juiz, provavelmente, como você disse, Chris, provavelmente há outros também, porque temos dois. Tem mais? E enquanto essa investigação continua, sabe, só acusando. Agora, ainda tem trabalho sendo feito aqui, eu te prometo. E principalmente quando menores estão envolvidos. Então, se houver outros que possam, sabe, aumentar a probabilidade de um julgamento e diminuir a chance de conseguir um acordo. Mas você não vai conseguir com boas provas de corroboração, exceto se for apenas eu não fiz isso, não era eu, que é a defesa dela. Por isso quero ver o que há nessas provas, nesses celulares. Tudo isso como advogada de defesa para poder combater isso. Para quando chegar na parte civil também. Então ela tem feito isso. É algo do tipo, eu tenho aqui, da declaração do superintendente que ela está suspensa até o resultado da investigação, não foi demitida. A gente vê que alguns distritos escolares demitem um professor na hora, outros distritos talvez os realoquem. Sabe, basicamente trabalhando de casa e nem trabalhando de verdade, mas eles, sabe, continuam assim. Você vai ouvir um membro do conselho escolar dizer, bem, ninguém foi considerado culpado de nada ainda. E então, se considerados culpados, acabam perdendo o emprego assim. Do ponto de vista de um advogado, se você estiver pensando em processar o distrito escolar em nome de uma vítima, quanto essa decisão influencia no resultado de um processo civil, se o distrito demitiu ou não o professor imediatamente, ou se permitiu que ele fosse suspenso com ou sem remuneração. Isso vai ter um papel importante e, sob o título 9, isso desencadeia uma investigação do título 9. O título 9 não trata apenas de equidade nos esportes, certo? Também trata de abuso sexual e assédio sexual por parte de alunos ou professores ou de professor para professor. Isso inclui todos no ambiente escolar, como quando um professor abusa sexualmente de um aluno. O aluno faz denúncia com base no título 9 encaminhada ao distrito, não à escola, e o distrito deve investigar pela lei federal. Vejo esses casos sempre. Eles então são obrigados a fornecer medidas de apoio ao aluno.
eles teriam que tirar essa pessoa do ambiente. Enquanto a investigação estiver em andamento, eles teriam que conversar com testemunhas, revisar documentos e evidências. Eles devem apresentar todas as evidências ao reclamante, no caso, o menino de 17 anos, para que ele possa revisar e acrescentar informações. Isso resulta numa investigação completa que a escola deve fazer por lei federal. E então, as leis estaduais quase sempre têm leis que espelham o título 9. Então, se a escola violar o título 9, além disso, ao não investigar e proteger adequadamente a criança. Uma vez que descobre sobre uma possível conduta criminosa por parte desse educador, nesse caso, a funcionária administrativa, isso pode ser outra acusação em uma ação civil contra a escola. Sei que você vê casos assim sempre, nós cobrimos regularmente. Mas é a primeira vez que vemos uma secretária escolar acusada disso. Já vimos com professores. Houve uma merendeira acusada há um tempo, mas nunca uma secretária, que é alguém próxima. Você provavelmente as vê na recepção quando sua mãe deixa algo na escola. Eu me lembro das secretárias da minha escola quando crescia. Não é comum ter esse tipo de relacionamento com elas. Quero dizer, isso é raro, sabe? A pessoa que não é o treinador, não é o professor de biologia, não é aquela pessoa que tem um papel muito mais central no seu dia a dia, onde você vê casos assim acontecendo nas escolas. É incomum. Você está certa em pensar isso, porque geralmente é alguém com quem seu filho teria muito contato. Então é o treinador, o professor que você vê, o orientador, o conselheiro escolar, alguém com quem você convive bastante. Até a moça da cantina, você fala muito com ela, não é? Você vê essa pessoa todos os dias, junto com a recepcionista. Você não está desenvolvendo um relacionamento com eles de forma natural. Então é muito incomum ver isso ultrapassar um limite e se tornar algo assim. Porque com, você sabe, o treinador ou o professor, você vai perceber, tipo, um aumento no tempo de contato com o aluno, sabe, dando a eles aquela orientação individual. E então, sabe, meio que vai a partir daí e começa aquele processo de manipulação que é difícil de perceber se desenvolvendo. Ao falar de alguém da administração, por que que essa pessoa tem contato frequente com o aluno? E como você vai disso para o estacionamento do Dollar General? Quero dizer, é raro ver isso sem que seja alguém que já tenha esse contato íntimo com o seu aluno. Essa foi a parte em que, lendo o relatório policial, lá está você. Eles se encontraram em um parque e depois, supostamente, no estacionamento do Dollar General. Alguns relatórios policiais trazem mais informações que outros. Acho que ainda faltam partes da história a serem esclarecidas conforme tudo acontece, porque esse aqui parece ir de 0 a um lugar muito sombrio bem rápido, tipo numa Dollar General. De repente, isso supostamente acontece no estacionamento. É, tipo, foi de eles trocando mensagens até ela literalmente montar nele dentro do carro. Certo? Eu fiquei tipo, Sim, e veja, os policiais não estão lá para escrever um romance explicando tudo. Trata-se apenas da causa provável do ocorrido, mas definitivamente, para nós que estamos acompanhando, tentando entender o que aconteceu nesse caso, há algumas áreas que realmente precisam ser preenchidas, mas é uma história muito, muito triste. Esse é o ponto principal. Krista Ramey, é ótimo tê-la no Law and Crime. Obrigado por estar conosco. obrigada, Chris. Alicia Hughes fará sua primeira aparição no tribunal na sexta-feira, 20 de fevereiro. Ela é considerada inocente até que se prove o contrário e, por enquanto, são apenas alegações. Este episódio de No Caso, da Lei e Crime. Inscreva-se no nosso canal, no YouTube e Spotify. Transmitimos também no Peacock. Sou Chris Stewart. Até a próxima!